Oi, gente, mais um vídeo aqui pro canal. E no vídeo de hoje, gente, eu queria falar, seja gentil, porque tem muitas pessoas travando suas guerras, né? Então, assim, gente, cada pessoa tá travando uma batalha interna. Por isso que a gente precisa ser gentil com as pessoas, porque a gente não sabe qual batalha interna alguém está enfrentando. Muitas vezes na nossa vida a gente passa por momentos difíceis e a gente só consegue enxergar as coisas a partir da nossa perspectiva. E a gente esquece que para o outro também pode não estar nada fácil. Então, a gente precisa parar e colocar a mão na consciência de que muitas vezes as coisas são difíceis para o outro e a gente precisa ter empatia para entender como a gente tem que lidar com algumas situações. Muitas das vezes a gente cria, né, narrativas na nossa cabeça a respeito de alguém. Alguém às vezes tem um comportamento meio rude com você, meio difícil. E você começa a pensar assim, será que essa pessoa não gosta de mim? O que será que está acontecendo? Então você já começa a criar teorias na sua cabeça do porquê aquilo está acontecendo. E muitas das vezes aquilo está acontecendo por motivos alheios a você. Às vezes aquela pessoa está enfrentando uma batalha interna e a pessoa não sabe como lidar com isso, não sabe lidar com essas emoções. E acaba externalizando isso, ou seja, acaba muitas vezes depositando em você aquelas emoções mal resolvidas. Por isso, gente, que eu acho tão importante a gente levar as nossas dores para Deus. Porque existem dores que só Deus sabe curar, só Deus sabe resolver. E além disso, né, além da gente levar as coisas para Deus, a gente precisa também cuidar de outras áreas da nossa vida, né? A área espiritual ela é a mais importante de todas, ao meu ver. Mas a área física, a área psicológica também é importante. Então, se uma pessoa tiver condições de pagar uma terapia, fazer uma terapia é muito bom, porque você vai reconhecer padrões, você vai reconhecer a forma como você pensa e você pode lidar melhor com isso, sabe? Então, assim, você investindo em autoconhecimento, em cuidado pessoal, você já vai ter um grande avanço, com certeza. É melhor do que não fazer nada. Porém, o quanto mais você puder investir em si mesmo, é melhor. Então, eu vejo que dia após dia a gente precisa se tratar com prioridade para a gente saber como cuidar da gente, como resolver muitas questões. Inclusive, como resolver as nossas dores, né? E claro, se a gente não consegue resolver as nossas dores sozinho, a gente buscar ajuda, né? Seja de um profissional, seja de Deus, seja de outras pessoas. Eu acho que é um combo, né? A gente precisa de tudo isso para viver bem. A gente precisa buscar Deus, a gente precisa de pessoas que são acolhedoras, que estão ali prestes a nos ouvir, a nos acolher, né? Profissionais que vai saber como lidar com todo aquele emaranhado de sentimentos e vai conseguir te explicar muitas vezes como você está se sentindo. Porque é isso que muitas vezes acontece conosco também, né? É uma coisa que eu percebo. Muitas vezes a gente tá se sentindo mal e a gente não consegue detectar o porquê. E isso acontece muito quando a gente tá desconectado das nossas emoções, né? Então isso acontece bastante. Chegou uma época da minha vida que muitas vezes eu me sentia muito mal e eu não conseguia entender o porquê eu estava me sentindo daquela forma. Eu ficava pensando, meu Deus, por que eu tô me sentindo mal? Por que eu tô me sentindo assim? E eu acho que a terapia me ajudou muito a entender isso. Acho que a busca por Deus me ajudou demais, mais do que a terapia. Porque a vida espiritual da gente vai no mais profundo do nosso ser. Então Deus é aquilo que Deus é aquele que faz aquilo que a terapia não pode fazer, né? Deus ele vai além da alma e do espírito, né? Então, assim, ele divide, né? A Bíblia diz que ele divide alma e espírito. E Deus é o único que pode fazer isso. A gente pode buscar aqui, né, de forma terrena, algumas coisas que possam nos auxiliar num processo de cura, num processo, assim, de expansão de si mesmo. Mas, ao ponto de, fato, resolver algumas coisas muito, muito profundas mesmo, só a busca em Deus. Então, eu vejo isso, sabe? Eu vejo que muitas vezes a gente se engana em relação a essa questão dos sentimentos do outro, porque a gente às vezes interpreta de forma equivocada o que o outro está sentindo. E é muito importante a gente ter noção disso, porque a gente consegue conversar mais, a gente consegue ter uma escuta mais ativa, né, em relação ao outro, quando a gente se coloca um pouco na situação dele. E não é fácil, né? Não é fácil muitas vezes você lidar com algumas emoções, mas Deus nos ajuda a lidar com emoções difíceis. Existem situações que nenhum ser humano na face da Terra está preparado para passar, independente de quão maduro seja, de quão firme esteja na fé. Existem situações na nossa vida que nos acontece, que nos pega de surpresa e que a gente precisa de muita força em Deus, né?
É o que a Bíblia chama de dias maus. Existem dias maus e é por isso que é muito importante a gente estar buscando Deus todos os dias, para quando esse dia mau chegar, a gente ter força suficiente para lidar com ele. E mesmo a gente trabalhando muito na nossa fé, buscando a Deus todos os dias, mesmo assim, existem dias que não são fáceis, não são nem um pouco fáceis e que a gente precisa se agarrar com Deus para que a gente possa estar firme, né? Então, assim, gente, eu fico imaginando a gente muitas vezes se segurando em Deus para não sucumbir. As coisas já são tão complicadas muitas vezes, né? Imagina as pessoas que não buscam a Deus. Eu fico só me perguntando isso. Imagina as pessoas que não buscam a Deus. Como elas conseguem lidar com as situações difíceis? Porque eu, gente, principalmente hoje em dia, né, quando eu passo por uma situação difícil, uma emoção complicada, uma situação assim muito complicada mesmo, eu me apego muito com Deus. Eu busco a Deus porque eu fico pensando, se as coisas muitas vezes são difíceis buscando a Deus, imagina sem buscar a Ele. Aí que as coisas ficam mais difíceis ainda. Então, eu acho que a gente precisa correr para Deus mesmo, não tratar Deus só como 190, né? Ligar só em casos de emergência. A gente precisa estar conectado todo o tempo, mas se a gente por algum motivo se afastou de Deus e está passando por momentos difíceis, Ele deseja sim que a gente vá até Ele. Por isso que Ele diz, né? Venham sobre mim aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, assim, eu vejo que é um desejo de Deus dar alívio ao nosso coração, trazer paz para o nosso coração. Então, teve alguns dias que eu me senti muito triste, muito vazia, e eu orei a Deus pedindo para que Deus acalentasse o meu coração, que Deus tirasse toda a dor, que Deus tirasse toda a mágoa, porque existem sim situações e sentimentos que não são fáceis de lidar e que só Deus mesmo pode acalentar. Porque se a gente vai se explicar para algumas pessoas, né, a respeito daquilo que a gente tá se sentindo, muitas pessoas não vão entender, né? Tem pessoas que não vão entender, por mais que a gente explique o que a gente tá sentindo, o que a gente tá passando. Tem muita gente que pode ver as nossas explicações de como a gente tá se sentindo como ingratidão. Então isso acontece muito. Às vezes você vai abrir seu coração para falar como você tá se sentindo e tudo mais. E aí a outra pessoa diz assim, mas você não tem que ver só por essa perspectiva. Veja pela perspectiva positiva disso, disso, daquilo. E assim, gente, eu entendo que é muito importante, de fato, quando você tá passando por um momento difícil, você vê o lado bom da vida, né? E é uma escolha a gente ver o lado bom da vida ou ver o lado ruim. Porém, existem momentos que a gente tá ali simplesmente para desabafar. Que a gente tá ali precisando de um abraço, porque muitas vezes a gente já sabe o que precisa fazer. Tem situações difíceis que a gente tá passando, a gente sabe qual é o próximo passo para resolver aquela questão. Mas naquele momento que a gente fala, a gente não tá esperando o próximo passo, a gente não tá esperando a solução em si. Porque muitas vezes a gente até sabe qual é a solução, a gente tá precisando de um acalento, um abraço. E, gente, como é difícil hoje em dia as pessoas entenderem isso, e como é difícil as pessoas terem simpatia de abraçar o próximo quando o próximo precisa de abraço, de acolher sem julgar primeiramente. Porque muitas pessoas, quando você fala as coisas, elas julgam primeiramente para depois tentar entender sua situação. Isso quando entendem, né? Isso quando tem empatia, se põe no seu lugar, porque muitas dessas pessoas muitas vezes não têm empatia, não se colocam no seu lugar quando você está passando por uma situação difícil. Porém, quando são elas, elas esperam acolhimento, elas esperam que você se coloque no lugar delas. Porém, quando são elas, não é da mesma forma. Então, assim, não é fácil. As emoções humanas não são fáceis, mas quando a gente tem do lado uma pessoa que nos acolhe, quando a gente tem do lado uma pessoa que Deus colocou na nossa vida, as coisas se tornam muito melhores, gente. Por isso que família é um projeto de Deus. Porque quando você está passando por momentos difíceis, geralmente é a família que está ali para te acolher, para te socorrer. Independente das diferenças, independente se muitas vezes a gente passa por alguns desafios, né? Nessa área de relacionamento, pela intimidade, pela convivência, né? Muitas vezes a gente acaba não tendo um ponto de vista, assim, às vezes mais acolhedor com alguém que convive todo dia, porque a gente está acostumado com aquela pessoa ali. Então é mais vezes mais fácil você ser acolhedor com uma pessoa de fora, um desconhecido, do que quem você convive todos os dias. E eu acho que esse é o maior defeito, né, de pessoas quando tem uma convivência, quando, tipo assim, às vezes quando um namorado ou uma namorada, né, estão nessa fase, eles se tratam super bem e tal, estão empolgados, mas muitas vezes quando se casam e vai morar junto, a coisa muda. Porque você não começa a ver mais aquela pessoa pela perspectiva da paixão. Você começa a ver aquela pessoa como um amigo, dependendo se vocês estão ali no dia a dia e às vezes não tem tempo para vocês trocarem afeto como casal.
Muitas das vezes você acaba pensando assim, essa pessoa tem tal e tal defeito, e aí você acaba focando mais no defeito dessa pessoa do que nas qualidades, porque às vezes a gente escolhe uma pessoa porque a gente conseguiu enxergar mais qualidade do que defeito, ou porque as qualidades superam os defeitos, né? Porque todo ser humano vai ter defeito, independentemente da compatibilidade, vai ter suas diferenças. Então eu vejo que independente de tudo isso, né, o ser humano, embora tenha suas qualidades, embora tenha os seus defeitos, um casal, quando tem a convivência, se ele não buscar focar nas qualidades, buscar em ficar mais próximos um do outro, buscando a Deus principalmente, as coisas tendem a desmoronar às vezes. Então, que a gente possa ter essa compreensão, ter essa maturidade, né? Meu filho tá aqui no fundo fazendo barulho. Que a gente possa ter essa compreensão, ter essa maturidade de entender, né? O que a gente precisa ser pro outro. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham refletido sobre isso. Deixa seu like, se inscreve no canal e um beijo.